Olá, me chamo Raquel Camargo, sou tradutora no par de línguas francês e português. Estou aqui a convite da UBU Editora para falar um pouco, a quem eu agradeço o convite, para falar um pouco acerca de tradução, de modo geral, mas também do trabalho tradutológico que eu venho desenvolvendo junto com a amiga, parceira de tradução, Jamile Pinheiro. Bom, fiz aqui umas notas rápidas para tentar pautar um pouco essa conversa, guiar um pouco essa conversa. Gostaria de começar falando acerca do trabalho de tradução. Assim, eu costumo pensar que a tradução é sempre um trabalho que se situa numa espécie de entremeio. Então, o tradutor, a tradutora, ele está sempre se colocando nesse lugar de passagem, nessa atividade de mediação entre autor, autora, se for o caso, o seu texto, a sua obra e o público em língua de chegadas. Então, há, portanto, na atividade de traduzir, uma preocupação que está sempre voltada para esses dois polos, um respeito, uma atenção, uma sensibilidade ao texto de partida, ao original, se preferirmos, e um olhar que é igualmente voltado para o texto de chegada, isto é, para a tradução. E pensando aqui, começando aqui a pensar no original, no chamado texto-fonte, alguns cuidados alguns cuidados se impõem. E aqui eu costumo evitar usar a palavra fidelidade, porque a partir do momento que a gente pensa a tradução com base nesse conceito, é preciso se colocar algumas questões, como, por exemplo, fidelidade a quê? Né? Se eu me proponho a ser fiel ao texto original, eu vou ser fiel ao sentido, eu vou ser fiel ao estilo do autor, da autora, quais camadas de sentido priorizar, eu vou restituir o lirismo do texto, vou restituir a poeticidade do texto. Então, eu acho que mais do que fidelidade tradutória, eu acho interessante refletir sobre esse papel balizado, moderado de atuação em passagens, que é o papel da tradutora. Então, uma preocupação importante, que eu considero importante para a tradutora, é de não se colocar em um lugar de autora. E isso se reflete no processo tradutório da seguinte maneira. Há um cuidado por parte da tradutora em não dizer mais do que aquilo que foi dito pelo autor, pela autora. Então, há um cuidado em respeitar os silêncios do texto, os limites do texto, os espaços de abertura e interpretação que são dados para o leitor e, ao mesmo tempo, um cuidado em desenvolver uma sensibilidade para o texto, uma percepção daquilo que tem ênfase no texto original e que precisa, logicamente, ter uma ênfase similar no texto de chegada, na tradução. Então, parafraseando aqui um pouco o Paul Ricoeur, para falar de tradução, eu gosto sempre de começar admitindo que a tradução envolve um trabalho de luto. E é preciso lidar com a realidade de perdas, é preciso lidar com o fato que a tradução ela não é o texto original, ela não tem uma relação de identidade com o texto original. Ela é uma transmissão o mais cuidadosa possível desse texto. E já voltando a olhar aqui propriamente para a tradução, pensando também nesse processo que é o de recepção de um texto, há uma atenção que precisa ser desenvolvida no sentido de que a tradução ela precisa se sustentar por si mesmo, como um texto, digamos, autônomo, autônomo entre aspas. Um texto que produz sentido, que precisa funcionar na língua de chegada, que precisa ser capaz de interpelar o leitor, sem que o leitor tenha necessariamente, o leitor ou a leitora, tenha necessariamente que se voltar para o texto original. Então, um desafio que eu me coloco de pensar a construção de uma tradução é focar em um texto que seja capaz de suscitar a adesão dos leitores,
um texto em que os leitores possam confiar e que eles possam também se sentir seguros para produzir suas leituras. Então, finalizando essa rápida digressão acerca do processo de tradução de um modo mais geral, eu gostaria de falar um pouco de 2 livros publicados pela UBU, que foram traduzidos por mim e pela Jamile Pinheiro. E aí, sabendo que esses desafios de tradução que eu acabei de comentar, em cada livro eles aparecem de modo absolutamente diferente, de modo absolutamente novo. Então, na medida em que se vai traduzindo, é preciso criar estratégias, inclusive estratégias linguísticas, para lidar com esses desafios. Então, o primeiro desses livros é As Guerrilheiras, da Monique Wittig, que se trata de uma prosa bastante experimental. A gente vai visualizar a vida, o cotidiano de vida de guerrilheiras que lutam, que desenvolvem ações cotidianas. E um desafio desse livro foi transmitir uma dimensão imagética muito forte que ele comporta e uma poeticidade, um lirismo acompanhado de uma potência política muito grande também, revolucionária, não por meio propriamente de uma narrativa, no sentido tradicional, mas por meio quase de construção de quadros, de paisagens, de imagens que produzem sentidos. Então, acho que esse foi um desafio muito específico desse texto, né? Como restituir esse tipo de sensibilidade imagética. E gostaria de falar um pouquinho também do livro da Françoise Verger, Um Feminismo Decolonial, que é um livro de uma atualidade assim, muito marcante, um livro politicamente muito marcante, em que, como a própria Vergés lembra no prefácio que ela fez à edição brasileira, né, um prefácio que, inclusive, adiciona camadas de sentido ao texto, mostrando que o livro ele funciona também, ele pode ser pensado também dentro desse contexto de pandemia, né, ele ganha camadas de atualidade com o modo como essa pandemia vem se desenvolvendo. E a Vergés, como ela fala no próprio prefácio, ela escreve esse livro dentre outros objetivos, para mostrar como o nosso sistema capitalista atual ele está fundamentado, pautado, ancorado num trabalho de muita invisibilidade, trabalho de limpeza, mas também em algumas dimensões de cuidado, desenvolvido por mulheres racializadas. E eu acho que um desafio de tradução desse texto foi justamente restituir essa dimensão política, essa força, essa atualidade do texto, sabendo que ele se ancora em realidades que são próprias, muitas vezes são próprias a ex-colônias francesas, a Département d'Outre-mer, os departamentos ultramarinos, como o próprio caso da Ile de la Réunion, que é onde a autora nasceu. Mas essas realidades, elas têm ressonância muito... têm uma ressonância bastante forte com a realidade brasileira. Então, eu acredito que um desafio tradutológico tenha sido de transmitir essa dimensão de estrangeiridade do texto, no sentido de ela estar se calcando, ela estar se baseando em uma realidade que não é a nossa para produzir seus conceitos, suas teorias, mas ao mesmo tempo transmitir essa familiaridade também do livro com processos vividos aqui no Brasil. Então, bom, aproveito para reiterar meus agradecimentos à UBU, a toda a equipe da UBU, para desejar muita saúde a todos, a todas e ótimas leituras nesse momento de isolamento.